Retomando os trabalhos da reunião do mês de julho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, a sessão das 14 horas do dia 22 de julho. Nós vamos proceder agora ao julgamento do item 86 da pauta, recorrente Kim Restaurante e Pizzaria Limitada, e eu sou o relator do processo. Bom, trata-se de recurso voluntário, interposto em decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação. O presente processo se originou de ato declaratório de executivo, por meio do qual a recorrente foi excluída do Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro de 2016, por incorrer na situação impeditiva de possuir débito com o INSS ou as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Constante de folha 3, a referida exclusão foi motivada por débitos relativos ao Simples Nacional, períodos de apuração de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. Aí eu vou confirmar aqui que eu marquei. Mas eu acredito que seja setembro de 2015. Só tentar voltar aqui, gente, que eu já vi que errei aí. Ó. Setembro de 2014 a fevereiro de 2015. Tá? Só corrigir a informação. E por débito inscrito na dívida ativa da União, está aí a identificação da inscrição. Cientificado do referido ato, a recorrente apresentou impugnação, na qual afirma que todos os débitos que motivaram a exclusão teriam sido pagos ou parcelados dentro do prazo estabelecido na legislação vigente. Apresentou recibo de adesão e termo de desistência relativo a parcelamento simples nacional. Na decisão de primeira instância, apontou-se que, após o prazo para regularização, o débito inscrito junto à PGFN permanecia na condição de devedor, e que isso seria uma razão suficiente para impedir a permanência da recorrente no Simples Nacional. Pois a ciência do acórdão, apresentado recurso voluntário de folhas, no qual a recorrente reitera as alegações já apresentadas, acrescentando que, por razões econômico-financeiras, se viu impossibilitada de quitar pontualmente os tributos devidos, bem como os parcelamentos formalizados. Afirma que, após medidas de reestruturação, conseguiu reparcelar todos os débitos e quitar a primeira parcela do referido acordo. Por fim, descreve as consequências decorrentes de eventual manutenção de sua exclusão do Simples Nacional. Devido à existência dos autos de informações conflitantes quanto aos débitos que motivaram a exclusão da recorrente, essa turma julgadora resolveu converter o julgamento em diligência, a fim de que a unidade preparadora esclarecesse se, ao final do prazo legal, os débitos que motivaram a expedição do ADE estavam ou não com suas exigibilidades suspensas. A diligência resultou na informação fiscal de folha 83, da qual a recorrente foi cientificada, sem que tenha apresentado qualquer manifestação, e os autos, então, retornam para julgamento. Estou tomando conhecimento do recurso, é tempestivo, preenche todos os requisitos de admissibilidade. Em relação ao mérito, a discussão tem a ver com o artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123, né, que impede o recolhimento pelo Simples das pessoas jurídicas que possuam débito. Trago o artigo 31, que permite que a empresa regularize sua situação no prazo de 30 dias, contado da ciência. E aí eu digo, no caso tratado nos presentes autos, afirma-se na decisão recorrida que, mesmo após o referido prazo, a recorrente permanecia com o débito exigível perante a Fazenda Nacional. Informações em que se embasaram a referida decisão são conflitantes entre si, permitindo esse relator, em um primeiro momento, concluir acerca da regularização ou não das pendências que motivaram a exclusão da recorrente. Por tal razão, o julgamento foi convertido em diligência conforme relatado. Por meio da informação de folha 83, fica esclarecido que parte dos débitos que motivaram a exclusão, aqueles inscritos em dívida da União sob o número de inscrição tal, foi objeto de parcelamento em 24 de novembro de 2005. Só trazendo aí a procurar a data da ciência aqui, que eu não apontei, eu acho, né? Não, está aqui. Desse modo, como a ciência do ato declaratório se deu em 11 de novembro de 2015, considerando-se disposto no artigo 151, tem-se que o referido débito estava com a sua exigibilidade suspensa ao final do prazo de regularização fixado pela legislação.
Posterior rescisão do parcelamento em questão, operada em 9 de abril de 2016, conforme informação de folha 83 e extrato de folha 85, não altera o fato de que, ao final do prazo de 30 dias contados da ciência do ADE, o débito não era exigido. Informação de folha 83, não há manifestação acerca dos débitos da recorrente perante o Simples Nacional, períodos de apuração de setembro de 2014 a fevereiro de 2015, que igualmente motivaram a exclusão conforme folha 3. É que, como apontado na resolução de folha 56 a 60, embora o extrato de folha 26 aponte que os demais débitos que motivaram a exclusão estariam regularizados dentro do prazo de 30 dias após a ciência do ADE, documentos de folha 4 e 5 mostram que a recorrente teria, em 5 de outubro de 2015, realizado e desistido do parcelamento. Tá? Tem um termo de adesão e um termo de desistência nessa mesma data aí. Apesar da ausência de manifestação pela unidade de origem, verifico que as informações constantes dos autos são suficientes para comprovar que os débitos relativos ao Simples Nacional foram parcelados. Explico. O recibo de desistência do pedido de parcelamento de folha 4, datado de 5 de outubro de 2005, mas foi recepcionado às 7 horas, 25 minutos e 37 segundos daquela data. De outra parte, recibo de adesão ao parcelamento de folha 5 foi recepcionado às 7 horas, 26 minutos e 36 segundos da referida data, portanto, em momento posterior. A adesão da recorrente ao parcelamento em questão é corroborada pelo pagamento da primeira parcela, conforme das N de folha 6, e pelo fato de a consulta, após o prazo para regularização, folha 26, atestar que o único débito pendente naquele momento seria o relativo à inscrição. Desse modo, considero comprovada a regularização de todos os débitos que motivaram a exclusão dentro do prazo de 30 dias, sendo permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional. Suposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para tornar sem efeito a exclusão da recorrente Simples Nacional promovida pelo ADR folha 23. Então, eu entendo que os elementos comprovam aí a regularização. Alguém tem algum comentário? Eu só não entendi. Desculpa, Paulo, pode falar? Pode. Esse negócio aqui que você coloca até do horário, ele pede primeiro a exclusão e depois ele parcela novamente, é isso? Pelo que dá a entender, ele desistiu de um parcelamento e depois aderiu a outro, né? Assim, no mesmo momento, né? Segundos depois, foi isso, né? É isso. Mas assim, para mim, como é posterior, né, como essa adesão é posterior, ele junta o comprovante lá da primeira parcela, o valor bate direitinho com a primeira parcela do termo de adesão, e tem aquele extrato lá, né, que só esse extrato em si já seria suficiente, na verdade. Eu só fiquei com a pulga atrás da orelha porque tinha esses dois documentos aí, né? Mas não fiquei com o pé atrás da orelha, né, Gustavo? Fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas eu acho que esses elementos aí, pelo menos, me convenceram que estaria regularizado. O negócio assim, pode ter sido até um desacerto no sistema na hora de receber, não sei. Mas a partir do momento que a unidade de origem é instada a se pronunciar e ela simplesmente nada diz e fica quieta, então tá, vamos jogar com base nos elementos dos autos. E o elemento dos autos... E tem o extrato, né, lá, que o extrato diz que após os 30 dias só existia a pendência da inscrição individuativa, né? Acho que esse é o fundamental aqui. Bom, alguma divergência em relação a... Não, tudo bem. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Nós vamos para o item 87, recorrente Pouso Bom e Palma Limitada, e a relatora é a conselheira Andréa. Vamos lá. É só para poder colocar aqui inicialmente, no primeiro momento eu fiquei até meio confusa, mas aconteceu o seguinte: primeiro teve um ADE excluindo a empresa, aí no ano seguinte ela fez a opção pelo Simples. O que a gente está julgando aqui é a opção pelo Simples. É que tem vários documentos aí, inclusive ADE e outras coisas. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão do ADRJ Florianópolis, que manteve o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional
efetivada pelo termo de indeferimento de folhas 21, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa. A DRJ analisou os argumentos e a documentação apresentada pela empresa em sua manifestação de conformidade e manteve o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional. Deixa eu marcar aqui. Tendo em vista que as pendências não foram regularizadas no limite legal. O acórdão não possui ementa. Em seu recurso voluntário, primeiramente, a contribuinte discorre sobre a exclusão da empresa do Simples Nacional, formalizada pelo ADE de Londrina, de número, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, também motivada pela existência de débitos com a Fazenda Nacional, com exigibilidade não suspensa. Aí eu cito aqui o trecho da defesa. Sobre os débitos do Simples Nacional, competência novembro de 2018 e previdenciários, competências maio de 2018 a setembro de 2018, pondera que tomou conhecimento destes apenas por meio do termo de indeferimento do Simples Nacional e que teria efetuado o pagamento para regularizar as pendências antes da emissão da decisão da DRJ, de modo que a decisão recorrida deveria ser que eu comentei com vocês. Primeiro teve um ADE, aí em janeiro do ano seguinte, quando passaria a vigorar a exclusão da empresa do Simples Nacional, houve uma opção. Só que a contribuinte ainda possuía, pelo menos pelos sistemas, né, ainda possuía débito em aberto. Aí, na hora que foi emitido o termo de indeferimento, é que ela tomou ciência, isso foi após o prazo, foi após o último dia útil do mês de janeiro, e tentou pagar, né? Efetuou o pagamento. Seria isso, né? Aqui eu reproduzo os pedidos, é o relatório. Posso passar para o voto? Eu tomo conhecimento do recurso voluntário por preencher os requisitos. Vamos ao mérito. Inicialmente, cabe destacar que a empresa, ainda em início de atividades, efetivou a primeira opção pelo Simples Nacional em 6 de março de 2013 e que formulou um novo pedido de opção pelo Simples em 31 de janeiro de 2019. Aí eu coloco a tela. É porque eu fiquei muito confusa se era um ADE ou se era uma nova opção. Aí depois que eu entendi. Por isso que eu coloquei aqui, só para mostrar que ela fez uma nova opção e que é essa opção que a gente está em julgamento. E é interessante também observar que a data dessa segunda opção foi 31 de janeiro, foi no último momento, né, que ela fez a opção. Inclusive aqui, ó, 23h49 da noite. Tanto em seu recurso como na manifestação de inconformidade, a contribuinte ressalta que foi excluída do Simples Nacional por meio do ADE, conforme eu já relatei, né? Esclarece também que teve ciência do termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional em 15 de fevereiro de 2019 e que teria sido surpreendida pela existência de débitos do Simples Nacional com exigibilidade não suspensa. Verifica-se que ao longo de sua defesa, a contribuinte mistura os dois fatos, sua exclusão do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2019, com o indeferimento de sua solicitação de opção pelo Simples Nacional também para o ano de 2019. Ressalto, eu delito aqui que o objeto do presente litígio não é a exclusão da empresa do Simples Nacional, mas tão somente o indeferimento de sua opção para o ano de 2019. Cito aqui a legislação pertinente. Os débitos que motivaram o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional encontram-se relacionados a seguir. Aqui teve um débito fazendário e 4 débitos previdenciários. Deve ser destacado que o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 6º da resolução do Comitê Gestor número 140 de 2018, transcrito a seguir, determina que, enquanto não houver vencido o prazo para a solicitação da opção, a empresa poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção, caso não as regularize até o último dia útil do mês de janeiro.
No caso dos autos, pela análise da documentação apresentada, verifica-se que, apesar de ter havido tentativa da contribuinte de regularizar as pendências que motivaram o indeferimento de sua opção para o ano de 2019, os pagamentos ocorreram em 18 de fevereiro de 2019, ou seja, depois de finalizado o prazo normativo. Aí aqui eu cito o artigo 62 do RICARF, que fala que é vedado aos membros das turmas não aplicar a lei, né? E assim também, como diria aqui o Marcelo, com pesar, né? Apesar das tentativas da interessada, os débitos que acarretaram a emissão do termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional não foram regularizados até o último dia útil do mês de janeiro de 2019, prazo limite para a regularização das pendências. Desse modo, deve ser mantido o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, a relatora está negando o provimento. Alguma consideração em relação a essa posição? Todos de acordo aí? Presidente. Pois não. Ricardo e Flavinho, vocês não têm uma posição divergente aqui, não? A também achava isso. Ocorreu em fevereiro. Oi? Eu acho que a posição de vocês era que haveria também o prazo de 30 dias para ele regularizar, não? Do indeferimento. Sério? Não tem essa posição? Não, esse negócio do simplesmente... Eles me fizeram fazer uma declaração de voto gigantesca por causa disso. Eu confesso a vocês que eu li meio assim, rapidinho, e não tentei para nada. É que teve aquele voto da IDELI que você cita. Eu cito, mas e aí eu daria provimento? Bom, vocês já votaram... Aqui não dá, gente. Vocês já votaram entendendo que dessa ciência do indeferimento, o contribuinte teria 30 dias para regularizar, tanto quanto ele teria quando ele é excluído por ter débito. Eu acho que eu até convenci o Flavinho, mas o Ricardo... A nossa alegação é que ele tem, diferentemente da exclusão, porque no caso da exclusão, ele é, entre aspas, surpreendido com o ato de exclusão, então ele tem 30 dias para regularizar. No caso da opção, ele tem um prazo já definido na legislação. Ele tem até 31 de janeiro. Então, assim, ele tem que envidar todas as suas precauções, né, ter toda a cautela para, no dia 31 de janeiro, ele está na situação, ele vai saber, ó, nesse dia vão tirar a foto lá e eu tenho que estar bonitinho ali na foto, né? Então, assim, ele tem que tomar todas as precauções. Se ele não toma, então ele não tem como alegar. Mas a posição do Ricardo, pelo menos, eu lembro do Ricardo, era no sentido de que ele teria 30 dias. Mas e ele tomou aqui? Ele pagou dentro dos 30? Ele pagou 3 dias depois. Depois dos 30? Não, depois que ele tomou ciência do indeferimento, porque ele tentou optar no dia 31, no limite lá ele optou. Dia 15 de fevereiro, ele foi cientificado do indeferimento. E aí, no dia 18, ele regularizou. 3 dias depois. Isso. Eu não me lembro de ter votado assim, não. Não, você votou na minha... Foi uma declaração de voto que eu fiz até num processo do Paulinho. Eu acho que você nos acompanhou depois. Ele alega que ele pagou, né? Que teria esse prazo ainda também, né? Não alega, não. Ele fica meio perdido, sabe? Ele achou que ainda... Assim, porque eu não analisei com tantos detalhes assim o ADE, mas ele achou que já tinha pago tudo do ADE. Acho que tem, inclusive, pagamentos, que os dois processos, o seguinte também é parecido. Parece que ele pagou o ADE, só que ainda tinham esses débitos que ele não viu. E ele só percebeu depois, porque eu acho que quando ele acordou, ele falou assim, meu Deus, eu não fiz a opção pelo Simples. Aí, entendeu? Ele fez uma Não, eu tenho essa posição. Obrigado aí, colegas. Se ele pagou dentro do prazo de 30 dias da ciência da exclusão, do indeferimento, eu tendo, né? Tem aquele voto da IDELI, né? Eu já manifestei isso aqui algumas vezes. Isso está comprovado nos autos que ele tem esse pagamento. Eu peço que venha aí, agradeço os colegas que estão mais atentos do que eu nesse final de dia, de terceiro dia. Eu peço para rever minha posição, eu divirjo. Tranquilo. Sou vencido, né? Assim, Paulo, eu não me lembro
Essas coisas simples nunca são simples, mas eu acho que o Gustavo tem razão, eu vou acompanhar a relatora, se puder ser pelas conclusões, até para eu depois pensar, mas eu vou acompanhar a relatora nesse caso. Aqui, eu te mando depois, Flavinho, o processo. Eu acho que você me acompanhou no voto vista, acompanhou o relator, inclusive, no voto vista. Eu acho que ficou só o Ricardo com essa posição mesmo, diferente. Mas, Paulo, até para me resguardar, se puder ser pelas conclusões, eu preferiria. Tranquilo. Eu não sei se Clécio, Fabiana e se o Marcelo tem uma posição em relação a isso aí, acompanham a relatora. Eu acompanho. Eu não me lembro. Eu não me lembro honestamente o que eu votei naquela vez. Mas eu tendo a concordar com o que o Paulo falou, que ele tem até o dia da opção para regularizar a situação. Eu entendo a posição do Ricardo, acho até bem interessante, mas eu tenho as minhas dúvidas assim, quanto a uma previsão legal quanto a essa possibilidade, porque não existe previsão, né, para isso. Paulo, eu acompanho. Eu já acompanhei essa discussão também, eu me lembro da divergência que o Ricardo abriu, me lembro também quando o Gustavo fez o voto, a declaração de voto, e eu acompanho a relatora. Perfeito. No entendimento de que a lei é bem clara sobre esse aspecto. Perfeito. Marcelo também, não é isso? Também, inclusive, eu não sei se a lei complementar 123, mas a resolução do comitê gestor é muito clara em relação a isso, Ricardo. Olha só, vou ler aqui o artigo 6 da resolução. Eu já enfrentei isso, colega. Eu agora não vou conseguir recuperar minhas razões, mas tem até uma posição da Edeli, eu adotei essa posição. Depois, se você tiver alguma dúvida, vai estar com uma mensagem. Quer dizer, você está... Só para entender, só para entender, se você puder relembrar alguma coisa, senão deixa... É analogia, né? É analogia lá da exclusão. Não, mas a resolução é muito clara. Aqui vou ler. Não acho clara, não. Eu não acho clara. Eu acho que ela é omissa. Está no seu voto, inclusive, a resolução. Deixa eu ler aqui um pedaço aqui, ó. Artigo 6º. A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio de portal. A opção de que trata o CAPT será formalizada até o último dia útil do mês de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário. Enquanto não vencido o prazo para a formalização da opção, então, enquanto não vencido o prazo para a formalização da opção, que é 31 de janeiro, o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências. Ou seja, sim, mas aí ele se equivoca sobre determinada pendência. Isso foram os casos que eu peguei, né? Ele se equivoca, ele não tem essa informação de que está pendente, porque estamos falando de... Mas aí ele deixou, como bem falou a Andréia... Ele é surpreendido, né? Ele é surpreendido com o indeferimento e imediatamente ele vai lá, opa... Entendeu? Ele deixou até o último dia, às 23 e tanta hora, né, para fazer do dia 31 de janeiro para fazer essa opção. Ele assumiu o risco disso, Ricardo. Desculpe. Mas o indeferimento muitas vezes vem depois, vem mesmo depois do prazo do dia 31. E aí daria no mesmo, entendeu? Eu sou muito Não, beleza. Cuidadoso com esse negócio dessas regras excessivas. Eu odeio simples, tá? Eu acho que não tinha que ter simples nenhum, assim como não tinha que ter lucro presumido. Se é para brincar, vamos brincar direito. Agora, já que isso daí é uma renúncia fiscal absurda, né? Que se faz e não tem paralelo no mundo, entendeu? Mas, enfim, isso é outra história. Tranquilo. Aí você tem umas regras aí que o contribuinte, que é pequeno, ele fica perdido, ele não tem assessoria, não tem nada, entendeu? Mas agora tem que recuperar ele. Ricardo, eu achei aqui um processo, até que estou colocando aqui no grupo, eu achei qual que é. É de agosto do ano passado, do American Fast Food. Coloquei para vocês. Okay? Então, posso proclamar o resultado aqui, então. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, tem sido o conselheiro Ricardo, que votou por dar provimento ao recurso. O conselheiro Flávio votou pelas conclusões da relatora.
Então, vamos ao último item da pauta, recorrente Felipe da Silva Couto, e a relatora também é a conselheira Andréa. Esse processo é parecido com o anterior, mas aqui não é possível formar convicção sobre se os débitos foram ou não extintos. Eu estou propondo uma resolução. Aí eu até sugiro passar direto para o voto, presidente, porque a situação é a mesma. Ele foi excluído do Simples e no ano seguinte, em janeiro, ele fez a opção para poder permanecer. Vamos lá, então. Aqui, da necessidade de diligência, na folha 3. Tratam os autos do indeferimento da solicitação da opção pelo Simples Nacional para o ano de 2019, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a exigibilidade não suspensa. Eu transcrevo aqui a legislação pertinente, que é o artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123. Aí eu cito aqui o que a gente acabou de comentar, que é o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 6º da resolução do Comitê Gestor, que fala sobre o prazo, no caso de opção pelo Simples, para poder regularizar as pendências, que no meu entendimento é no último dia útil do mês de janeiro do ano em que ele deseja ingressar no Simples. Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que os débitos que teriam dado origem ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional teriam sido extintos por pagamento. Para demonstrar suas alegações, apresenta as GPS, Guias da Previdência Social, com a informação de que os pagamentos teriam sido efetuados em 22 de janeiro de 2019. As telas do sistema de arrecadação, contendo consulta detalhada da GPS, e a relação de débitos contidas no ADR, que motivou a exclusão da empresa com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. O indeferimento da solicitação decorreu da existência de débitos previdenciários com a exigibilidade não suspensa, que é o número aqui DEBCAD, e tem o número dele, cujo valor consolidado no momento da emissão do termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional totalizava R$ 510,03. Só tem essa informação sobre os débitos que motivaram a exclusão do Simples. Quer dizer, o indeferimento da opção pelo Simples. Em seu recurso, a contribuinte menciona expressamente que o DEBCAD, que se menciona, que foi o motivador do indeferimento da opção, corresponde aos débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional. Acrescenta que teria solicitado a retificação das guias GPS no intuito de correlacionar os débitos com o respectivo pagamento, tendo formalizado o PAF de final 2019-03 com este objetivo. Eu transcrevo aqui o trecho da alegação. No entanto, eu não localizei nos autos nenhuma outra informação, quer seja de sistemas internos, quer trazida pela interessada, que permita relacionar os débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional e as guias GPS apresentadas ao DEBCAD de números tal, que motivou o indeferimento da opção da empresa para o ano de 2019. Também não é possível consultar o citado processo de final 2019-03. Assim, diante da verossimilhança das alegações da contribuinte e da necessidade de esclarecimento sobre a situação dos débitos que motivaram o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional para o ano de 2019, voto por converter o julgamento em diligência, a fim que a DRF de origem confirme se o DEBCAD, no valor consolidado de 510,03, está relacionado aos débitos que motivaram a exclusão da empresa com efeitos a partir de 2019, janeiro de 2019, vou arrumar aqui. Verifique se as GPS pagas em 22 de 1 de 2019 contemplam os débitos que compõem o DEBCAD e se estes foram extintos integralmente ou se encontravam com a exigibilidade suspensa no limite legal para a regularização das pendências. Anexa aos autos o PAF de final 2019-03, citado pela interessada, que teria por objeto a retificação da guia GPS
apresentada nos presentes autos com o intuito de correlacionar os débitos e seus respectivos pagamentos. Manifeste-se sobre a situação do DEBCAD, informando sobre a existência de pendência impeditiva da opção da empresa pelo Simples Nacional no prazo legal para regularização. Após a realização da diligência solicitada, a interessada deverá ser cientificada dos resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os autos retornar a este colegiado para julgamento. É a minha proposta. Ok. Então, a relatora está propondo a conversão do julgamento em diligência. André, só no segundo e no quarto quesito, tem um 8zinho aí no final do número do DEBCAD. DEBCAD, perfeito, obrigada. Alguma observação em relação à proposta da relatora, ou todos concordam? Alguém propõe algo adicional aí, ou tá tranquilo? Então, Ô, Paulo, só por curiosidade, o que você falou com o André? Tem um quê no final? O número do DEBCAD. O número do DEBCAD, ele acaba em 8, na verdade. Tá. De 8 final. E aí no segundo e no quarto quesito, ela não colocou 8. Coisas de VAR, né, Flávio? O VAR pega a vírgula. Ok. Então resolve. Prova que ele está no lugar certo. Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Ok? Com isso, então, encerramos a pauta da nossa reunião de julgamento. Agradecer aí o empenho de todos. Festejar. Pedir ao Isaías, então, aí para interromper a gravação.